Amém, graça e paz. Que reino tremendo, o reino do Senhor, não é? Aqui cantando, enquanto o Pedro Augusto falava de como a gente um dia vai contemplar esse reino, e eu fiquei pensando como foi tremendo quando Jesus veio e ele anunciou que o reino de Deus estava chegando. Porque o que nós temos então, até então, era o Império Romano, um império que tem um imperador que se acha literalmente o dono do mundo. O mar Mediterrâneo, ele chama de Mare Nostrum, quer dizer, o mar nosso do império. E ele quer ter um império maior do que todos os que já aconteceram, maior e mais forte. É um império imenso, e chega alguém e diz, chegou o reino de Deus. Se o reino de Deus chegou, ele é maior do que esse. Isso daí causa um tremendo problema, porque agora aqueles que seguem a Jesus dizem que são súditos do reino de Deus. Então não são mais súditos do imperador. Não respondem mais ao imperador. Existe alguém maior do que o imperador. Isso é tremendo. Por conta disso, muita gente perdeu a vida, porque agora não adorava mais o imperador. Muita gente foi entregue a leões, devorado, queimado, frito, despedaçado, porque proclamou que o reino de Deus havia chegado. E quando a gente começa a ler aquilo que fala do reino de Deus, é uma coisa que a gente não tem como comparar. Os Salmos têm textos que dizem que Deus tem as estrelas na palma das suas mãos. E eu fui dar uma olhada, de acordo com a Agência Espacial Europeia, só a Via Láctea tem mais de 100 bilhões de estrelas. Mas é apenas uma dentre milhões de galáxias. Quando Jesus disse que o reino de Deus chegou, ele está dizendo que é um reino que não tem apenas um mar que é dele, mas tem um planeta, tem um universo que está na palma das suas mãos. Com o que a gente pode comparar esse universo tremendo, com tantas galáxias, com tantas estrelas, com tanta coisa? Como que a gente vai? A gente vê, quando a gente lê o Apocalipse, João, e hoje de manhã nós lemos, João fala de um reino tão tremendo, que a gente não consegue entender. É muito grande. E então, Jesus, tentando dar um vislumbre desse texto, ele fez uma parábola, que nós vamos ler aqui em Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 32. Marcos 4, 26 a 32. Amém? O que é esse reino tremendo? Maior do que qualquer reino humano. O que Jesus diz sobre ele? Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com que vamos comparar o reino de Deus? E Jesus começa dizendo, é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Eu imagino que ninguém esperava uma coisa dessa. Talvez tivessem, olha, é semelhante a um universo, é semelhante às areias da praia, essa multidão. Mas Jesus vem e escolhe dizer que é semelhante a algo que era absolutamente desprezível. Agricultores naquela época, os camponeses, tinham um status semelhante ao dos escravos. Um texto que eu estava lendo hoje fala deles com um status que é sub-humano. Não eram seres humanos considerados. Tão baixa era o status deles.
socialmente invisíveis, extremamente pobres. Ninguém dá nada por aquelas pessoas que lançam a semente e que colhem. Eles estavam lá de sol a sol, plantando, colhendo, ninguém via, ninguém dava importância, mas eles alimentavam o império e não eram ninguém. E aí Jesus olha e fala: o reino de Deus é semelhante a uma pessoa assim. Ninguém dá nada. Ele planta, ele espera pacientemente e ele colhe. Primeira coisa extraordinária, Jesus escolhe uma profissão que era absolutamente nada. A figura que ele está usando aqui é de um ninguém. Mas essa figura que ele diz, o reino de Deus é semelhante a isso. Quem está de sol a sol plantando e colhendo. Você já plantou alguma coisa? Quem foi na minha casa tem um pouquinho de ideia de como as plantas andam por lá, né? Não sei por que ela deu risada. Agora a outra também. É um tal de gente rindo da minha cara porque foi em casa e viu as plantas. Vocês já tentaram plantar? É? Difícil, né? É difícil. Primeiro de tudo, plantar requer paciência, perseverança e fé. Porque você enterra um negócio minúsculo na terra, cobre com terra, não está vendo que está lá embaixo, mas você vai lá e cuida e rega, porque tem fé de que vai nascer alguma coisa. Vocês já imaginaram que tem que ter fé para um negócio desse? Né? Você tem que ter fé de que você está fazendo o trabalho, não é em vão. Nasce aquela coisa insignificante, você tem que continuar cuidando. E num vaso já não é fácil, não pode esquecer, quando vai viajar, tem que providenciar alguém para cuidar, senão você volta e descobre que a horta secou tudo, né? Os risadas ali eu não entendo por quê. Tem que perseverar. Plantar um vaso é uma coisa que a gente, se não deu certo, é um temperinho que não foi para frente. Mas plantar para comer, plantar para colher e vender para outro é uma coisa bem diferente. Muitos de nós temos avós, tataravós, bisavós, que chegaram aqui assim, plantando. Já olhou as mãos dessas pessoas como são? Ásperas, muitas vezes, marcadas. Quantos trabalharam de sol a sol e não foram valorizados, mas trabalharam muito duro para que um dia seus descendentes estivessem aqui, lendo, agasalhados e abrigados? Até há pouco tempo, a gente também, não sei se posso dizer que hoje a gente valoriza agricultores, mas são pessoas com uma sabedoria tremenda e que nos ensinam sobre perseverança. De colher, de plantar, de colher, e regar, e esperar, e saber os tempos e conhecer a terra. Perseverança, embora muitas vezes invisíveis para a sociedade. Quando você comeu hoje, você lembra de agradecer a Deus pelas pessoas que plantaram a sua comida? A comida não dá no mercado. Ela é plantada por alguém, até hoje, que muitas vezes a gente nem conhece e nem tem ideia. Não é na prateleira que nasce a comida. Jesus escolheu esse modelo das pessoas que trabalham muito duro e muitas vezes não são vistas, não são valorizadas, mas tem uma importância incrível. E ele diz que o reino de Deus é como essas pessoas. É uma subversão absoluta. Jesus não diz o reino de Deus é como imperadores tremendos, vestidos de glória, vestidos de ouro, vestidos de prata. Ele não escolhe esse modelo que as pessoas deviam ter em mente de um reino de poder, de glória tremendo. Ele escolhe a coisa extremamente simples. Ele subverte o que é poder. Ele subverte todos os modelos que a gente podia ter. E ele continua. Depois que ele fala do processo de plantar. É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. Um grão de mostarda, você já viu um? Já viu? Você notou que os bancos aqui nessa parte onde tem os envelopes,
Estão cheios de sementes de mostarda? Ninguém viu, né? Ninguém vê. Pois é. Estão cheios de sementes de mostarda. É como uma semente. Tem gente que gosta de mostarda de Dijon, tem gente que gosta do molho, mas você já viu um grãozinho? A mostarda que foi mencionada aqui, provavelmente é uma que é chamada de Salvadora Pérsida, isso é com o Pedro, né? Ele que é o biólogo aqui. Salvadora Persica, sei lá. É isso aqui, está no meu dedo. Se alguém achou aí. Ou araque. É uma árvore de mostarda. Não é aquela que a gente compra no mercado, assim, que tem a folhinha que a gente faz a salada. Lá, na Ásia e no Oriente Médio, existe a árvore da mostarda. Né? Sementes. Ó, caiu, eu não consigo mais encontrar. As sementes são minúsculas. Novamente. Jesus pegou uma coisa tão minúscula que ninguém nota e disse: o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Uma coisa tão insignificante que ninguém vê se tiver espalhado. Ninguém nota quando está ali. Ninguém percebe. Tão invisíveis quanto os agricultores. Ninguém vê, ninguém percebe, mas está ali. O que pode uma semente diante do império? O que uma semente pode fazer diante do império? Imagina que se isso chega no ouvido do imperador, que pode falar, ridículo. Uma semente eu esmago com a minha mão. O que uma semente pode diante de um império? Que perigo representam agricultores, malucos, essênios, cobradores de impostos odiados, mulheres, pescadores e outros tipos? Deixa, isso aí vai acabar por si mesmo. Não tem perigo nenhum. São invisíveis, são desimportantes, não são ninguém. Assim eram os primeiros cristãos. O que uma semente pode contra o império? Mas foram essas pessoas insignificantes como sementes que se espalharam pelo mundo e espalharam o reino de Deus. A tal ponto que chamaram a atenção quando começaram a dar frutos. Sabe por quê? Porque não há barreiras para sementes. Não há portas fechadas para sementes. Qualquer espaço minúsculo e uma semente ela é levada. Sabe quem leva a semente? Sabem? O vento. O vento leva a semente. E o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Foi Jesus quem falou. O vento sopra onde quer. E quando ele sopra, ele leva aquilo que é mais insignificante, aquilo que é menor, aquilo que é desprezível. Ele leva para onde ele quer. E foram essas sementes pequenas, insignificantes, que abalaram o mundo, derrubaram o império e chegaram até aqui. Não foi uma coisa tremenda e um poder aparente. Sementes que ninguém vê, mas o vento do Espírito, ele sopra. Ele leva essas sementes e elas passam por cima de muros, por cima de barreiras, por qualquer frestinha que tiver, pela janela, por onde quer que seja. O vento sopra, ele leva a semente. Quando se percebe, o mundo está semeado. Não há barreiras para as sementes do reino de Deus. É como uma semente de mostarda. Não é uma coisa que pareça importante, mas ela entra em qualquer lugar. Não é o poder que abala o mundo, não é a opressão, não é a violência. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. A força e a violência não levam sementes, mas o Espírito Santo, ele sopra
levando de uma forma que ninguém percebe, mas quando vê, a semente já brotou. E quando ela brota, ela abala as estruturas da vida, ela abala as estruturas da sociedade, ela muda a história. Ela se torna um tronco forte, firme, tem galhos amplos. Temos, quem está ali? Tem uma imagem da árvore, quem está na mídia, que se torna a árvore da mostarda. Tem alguém ali? A árvore da mostarda tem uma imagem, o Alisson tem a imagem ali, a gente vai ver daqui a pouco. Ela fica frondosa e ela serve de abrigo. Olha, essa é a árvore da mostarda. Essa sementinha se torna isso aqui. Ela nasce em tudo quanto é lugar. Lá no deserto, é fácil saber onde tem uma árvore de mostarda, porque os animais, vocês estão vendo? Essa é uma foto da árvore de mostarda no Oriente Médio. Os animais se abrigam sob ela. Se abrigam do sol, se abrigam do vento. Ela é uma árvore que serve de abrigo. Quem está cansado, pessoas, animais, quem está cansado, encontra abrigo aqui. Ela tem uma sombra imensa. Estão vendo aqui? É uma sombra imensa que ela tem. Ela é refúgio para todos e todos, assim como o reino de Deus. Esta semente que é soprada pelo Espírito, ela brota. E quando ela cresce, ela torna-se um lugar de abrigo, como é o reino de Deus. Um lugar para todo mundo que está cansado, sobrecarregado, que não tem mais força, que não aguenta mais, que precisa de um tempo de refrigério, de um tempo de renovo. O reino de Deus é um lugar que abriga essas pessoas. Porque essa semente, quando cresce, ela se torna abrigo. Lugar de descanso. A semente insignificante, que a gente às vezes não vê e despreza, se torna abrigo, até mesmo para aquilo que a ameaçava. Porque até mesmo aqueles que pisaram a semente porque não viram, animais que quase comeram a semente porque não viram, agora vão se abrigar aqui. É isso que acontece com o reino de Deus quando chega num lugar. Ele cresce e ele se torna abrigo. E tem mais uma coisinha que eu fui ver, né? Fui pegar uns artiguinhos acadêmicos e achei um artigo, estava no National Institute of Health, de uma revista de farmacologia. Traduzo aqui o que diz. Esta árvore, que é a Salvadora persica, ela tem poderes antiplaquetários, analgésicos, anticonvulsantes, antibacterianos, antimicóticos, citotóxico, antifertilidade, desobstruente, carminativo, diurético, adstringente e também no tratamento de reumatismo. Esta sementinha, quando ela cresce, toda ela é aproveitada. E ela, além de trazer abrigo, também é fonte de remédio, ela também é fonte de cura. Viram disso? Vocês viram a lista de quanta coisa? Ela é fonte de cura. E o reino de Deus é exatamente assim, quando ele cresce. Ele é o lugar de quem precisa de abrigo. E ele é fonte de cura. É fonte de saúde. Aqui, o desprezado, insignificante, o invisível socialmente, leva a semente e faz crescer. É esse desprezado, esse invisível que Deus usa para trazer renovo, para trazer abrigo, para trazer cura para este mundo tão doente. Deus usa coisas tão pequenas quanto uma semente. E até quem desprezou e pisou pode agora servir de abrigo e cura. Por quê? Porque essa semente, esse reino, ele é subvertido, ele subverte as nossas noções de glória, de importância e de poder. Tudo que a gente pensa de poder está subvertido, porque agora é uma semente tão minúscula. Esse reino dos insignificantes e dos desprezados, dos losers, de quem não se encaixa, de quem é muito novo ou muito velho, do quem é muito quadradinho ou muito diferentão, muito rico ou muito rude, sabe muito e sabe pouco. Aqui, para Deus, é como a semente que vai crescer e vai se tornar abrigo e vai se tornar cura. Este é o reino de Deus.
É com isso que Jesus vai comparar o reino de Deus. Insignificante pode trazer cura, pode trazer renovo, pode trazer abrigo. Esse é o reino. Quem já se sentiu assim, um pouco invisível? Às vezes, ninguém me vê, ninguém me nota. Eu quero morrer que eu não vou fazer diferença para ninguém. Não me encaixo. Não sou ninguém. Quem já quis? Quem já se achou um nada e já quis desaparecer porque acha que já desapareceu e ninguém percebeu? Deus usa coisas tão insignificantes quanto um grãozinho de areia. George, Susana, Elisete, Rachel, são alguns nomes que eu estava lembrando quando eu fiz essa mensagem. George nasceu escravo no final do século XIX. E a família dele ainda foi vendida, foi roubada, depois ele foi recuperado pelo dono, mas os pais não. É absolutamente insignificante. Conseguiu estudar, mesmo sendo expulso de escolas por ser negro. Foi expulso de não pôde estudar em algumas universidades porque era negro. Quando descobriu, não podia. Ninguém. George Washington Carver se tornou um revolucionário da botânica. Um cientista reconhecido por 3 gestões de presidentes dos Estados Unidos. E ele era um ninguém, que orava a Deus. Ele tem um exemplo muito lindo, porque ele orava para trabalhar. Ele se tornou um dos grandes cientistas dos Estados Unidos, na botânica. E ele queria fazer algo grande e poderoso. E um dia ele pediu, vários dias ele pedia a Deus. E aqui eu vou citar uma conversa dele com o chefe dele. Ele se tornou pesquisador do Tuskegee Institute, um dos grandes institutos de ciência nos Estados Unidos. E aí ele foi conversar com o chefe para dizer exatamente uma coisa que é uma conversa surreal. Toda a minha vida, eu levanto regularmente 4 da manhã para ir para as florestas e caminhar com Deus. É onde Ele revela seus segredos a mim. Quando todo mundo está dormindo, eu ouço Deus melhor e aprendo os seus planos. Essa manhã eu perguntei a ele por que ele fez o amendoim. E aí eu explico. Ele tinha perguntado a Deus. Ele queria uma coisa grande, ele queria mudar o mundo. E Deus disse para ele, vai para o laboratório. E ele começou a falar de coisas grandes que ele poderia fazer. Deus disse, menos. Quando ele chegou e pegou semente, Deus falou, é isso. E aí ele foi tentar convencer os chefes de que ele devia trabalhar com sementes de 2 plantas que eram consideradas quase pragas, amendoim e soja. Estamos falando do início do século XX, tá? E aí ele disse que quando ele perguntou para Deus, ele está falando para o chefe, quando ele tentou convencer o diretor do instituto de que ele devia estudar a semente do amendoim. Eu perguntei por que ele fez amendoim, e ele me disse, separe amendoim em água, gordura, óleos, goma, resina, açúcares, amidos e aminoácidos. Recombine-os debaixo das minhas 3 leis de contabilidade, temperatura e pressão. Então você vai saber por que eu fiz o amendoim. Em 10 dias, ele descobriu mais de 300 usos para o amendoim. E com isso, ele salvou a economia do Sul, salvou a agricultura do Sul. E recuperou o solo e se tornou um herói nacional nos Estados Unidos. Com a semente de uma coisa que ninguém conhecia. Agora você vai, pega uma manteiga de amendoim, come no pão e acha maravilhoso. Um menino que nasceu escravo, mas que orava a Deus. Foi feito uma revolução através dele na agricultura. Porque Deus usa coisas invisíveis e insignificantes para o seu reino. Deus subverte a noção de poder. Susana era uma dona de casa com 10 filhos, presa 2 vezes por dívidas, que não tinha como pagar. Não tinha creche nem escola para as crianças, a casa incendiou 2 vezes. E ela se tornou a mãe do metodismo. Ela é a Susana Wesley. O que uma mulher no século XVII poderia fazer? Se a gente lê as cartas que ela escreve para o filho, a gente entende a base teológica tremenda que ela deu. Era uma dona de casa, com 10 filhos. Elisete nasceu no sertão, numa cidade que só tinha até a 3ª série. E Deus disse que iria usá-la.
Ela é uma psicóloga, teóloga por mestrado de uma das melhores universidades do mundo. Ela lidera a assistência a refugiados no Oriente Médio e na Europa. Nós a conhecemos pessoalmente. Respeitadíssima no mundo todo. Quando ela falou, com 8 anos, que Deus a tinha chamado e que ela iria para outros lugares e seria psicóloga, deram risada. Você não é ninguém. Mas Deus usa quem é invisível, Deus usa as coisas pequenas, as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. É isso o espírito do reino de Deus. Subverte, revoluciona. Joseph nasceu filho de escravos, era doente e cego de um olho. E ele produziu o maior avivamento do século XX nos Estados Unidos, que foi na Rua Azusa. Ele fez com que negros e brancos adorassem a Deus juntos. Através dele, pessoas foram curadas e transformadas. São Francisco foi transformada e o mundo também. E a gente tem uma lista tremenda de pessoas que o mundo despreza, mas que Deus usa. E Ele usa onde quer e como quer, porque o Espírito sopra onde quer. Uma menina que fazia faxina desde criança, leva a fundação das sociedades bíblicas. Um sapateiro pobre, criança, desacreditado por todos, se torna o pai das missões modernas, William Carey. Ninguém dava nada por ele, e quando ele disse que Deus queria salvar os pagãos, deram risada. Uma moça que perdeu o irmão num acidente de avião, e mais a viúva também de um outro piloto que morreu nesse, não um acidente, mas os pilotos que foram assassinados por um grupo. Essas duas, com uma criança pequena, entraram na selva onde ninguém mais queria entrar, porque dois homens tinham sido mortos ali, 2 pilotos preparados. Elas entraram na selva a pé e produziram um avivamento nas selvas do Equador. Que depois, os assassinos do seu irmão e do marido da outra se tornaram pastores, que hoje percorrem o mundo falando da salvação do Senhor. Quando diziam que aquele trabalho era impossível para qualquer pessoa, quem ia ligar para uma viúva e uma moça, irmã do piloto? Mas Deus usa quem Ele quer, porque o reino de Deus é como um grão de mostarda. Esse grão se torna abrigo e se torna cura. Esse grão não conhece limites, as portas do inferno não prevalecem contra ele. Esse grão chegou até aqui, e esse grão ainda vai se espalhar a muito e muito lugar através daqui. Deus quer que você se coloque na mão dele, não como algo grande, mas do jeito que você é. Mesmo que se ache invisível e pequeno, e um nada ou um ninguém. Se você é como um grãozinho que ninguém percebe, como o grão que está nesse banco e você não percebeu, o Senhor te percebe. E Ele quer soprar e te enviar hoje. O Espírito sopra onde quer, e hoje Ele quer soprar e te enviar para a tua escola, para as escolas, para um hospital, para faculdades, para as ruas, para as mansões, para as favelas, para os desertos, para as estepes, para as florestas. O Espírito sopra onde quer. Não sabes de onde vem e nem para onde vai, mas sim daquilo que é invisível. Deus pode levar para cá, para as Filipinas, para a Mongólia, para onde quer que seja, porque é Ele quem leva, é Ele quem faz brotar a semente. O reino é dele, o reino completamente subversivo e revolucionário. Você quer ser esta semente hoje? Hoje Deus está te convidando. Se você quer, nós vamos cantar uma música aqui. Quer dizer, nós vamos ouvir uma música. Eu não vou cantar, não vou fazer isso com vocês. Que diz, que clama pelo reino de Deus. Você quer clamar por esse reino? O reino subversivo
em que o nada e o ninguém pode abalar as estruturas do mundo. Deus está te chamando hoje para o reino dele. Deus está te chamando para ser como um grão de mostarda e para servir de abrigo e cura ao redor do mundo.